Olá a todos. O mês de julho foi um mês que sucedeu o melhor primeiro semestre para a Bolsa Brasileira e para os principais ativos brasileiros dos últimos 4 anos e também mais um mês de ganho para os ativos brasileiros que reagiram ao noticiário político favorável, às expectativas de um início de processo de corte de juros que acabaram se consolidando em agosto, a um noticiário para commodities positivo que beneficiou também algumas ações específicas de Bovespa e também a um cenário externo majoritariamente favorável. Falando primeiro sobre o cenário doméstico, o principal destaque do mês de julho por aqui ficou por conta das expectativas e discussões em torno da decisão do Copom, que ao longo do mês não se sabia ainda se cortaria os juros em 25 ou em 50 pontos, mas já se precificava um início de corte, que acabou, claro, se concretizando na primeira semana de agosto com um corte de 50 pontos na taxa Selic, que foi para 13,25%. Alguns fatores foram usados pelo Banco Central para justificar esse corte, que em termos de magnitude surpreendeu as expectativas dos economistas, embora tenha vindo em linha com o que a curva já começava a precificar, e alguns desses fatores foram a questão fiscal, já que o andamento do arcabouço fiscal, que agora deve ser aprovado até o final desse mês, mas que já passou pela Câmara e pelo Senado, abriu espaço na agenda para assuntos como a reforma tributária serem discutidos, as expectativas que começam a se mostrar cada vez mais ancoradas. Para se ter uma ideia, na última pesquisa Focus, o IPCA projetado para 2023 estava em 4,89%, portanto muito perto do teto da meta, que seria de 4,75%. Essa ancoragem das expectativas se explica em parte pela inflação corrente, é claro, mas se explica também pelo resultado da reunião do Conselho Monetário Nacional, que foi muito bem recebido pelos mercados. E por fim, como eu disse, a própria inflação corrente, que tem apresentado números muito mais benignos e muito mais condizentes com o que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional têm como meta a ser perseguida. Sobre essa inflação corrente propriamente dita, o IPCA 15, referente ao mês de julho, teve uma deflação de 0,07%. É verdade que parte dessa deflação foi impulsionada por queda na tarifa de energia elétrica em algumas capitais, mas é verdade também que na hora que a gente olha o macro dessa inflação, a gente vê uma inflação muito mais bem comportada, qualitativamente melhor, com queda em serviços, com queda nos núcleos, com queda nos bens industriais, mostrando que esses componentes que vinham tendo uma grande resiliência ao longo dos últimos meses, de fato começaram a reagir ao aperto monetário que foi feito nos últimos 2 anos no Brasil. Ainda sobre a política monetária, passada a decisão do Banco Central e passado esse corte de 50 pontos, o mercado começou a procurar então pistas sobre os próximos passos que vão ser tomados. E aí, 2 pontos são muito importantes para se falar sobre essa reunião. A primeira delas é que a decisão não foi unânime, o placar foi de 5-4, e esse desempate se deu justamente pelo voto de Minerva do presidente Roberto Campos Neto, que votou por um corte maior, de uma magnitude maior na taxa de juros, o que pode fazer com que a partir de agora a gente tenha relações mais harmônicas entre Banco Central e equipe econômica. E o segundo ponto foi a sinalização dada pelo comunicado pós-decisão de que aí sim, de maneira unânime, todos os diretores preveem cortes de igual magnitude daqui para frente e o ciclo, pelo menos esse ciclo de curto prazo de corte de juros, deve de fato acontecer com cortes de 50 em 50 pontos, o que levaria a Selic no final desse ano a 11,75%. No cenário externo, assim como aconteceu no Brasil, o foco das discussões também se concentrou na decisão de política monetária, nos próximos passos de política monetária, e o que muda entre o Brasil e os Estados Unidos é o timing do movimento. Assim como aqui a gente começou a subir juros antes, nesse momento, enquanto no Brasil se discutia o tamanho do início de corte de juros, nos Estados Unidos a grande dúvida é se a última alta que o Fed promoveu foi de fato a última do ciclo ou se ainda terá mais uma alta de 25 pontos. Nesse sentido, o próprio Fed deixou em aberto os próximos passos, sinalizando que a decisão deles vai ser tomada de acordo com os dados que vão sair daqui até a próxima decisão. E aí tem número de payroll, tem número de inflação, tem número de confiança ao consumidor, tem uma série de indicadores que de fato podem balizar essa decisão do Fed. Nesse sentido, pensando nos dados que a gente tem acesso hoje, eles mostram de fato 2 sinalizações distintas. Do ponto de vista da atividade, alguns números já mostram desaceleração, mas outros ainda mostram uma atividade forte. Foi o que aconteceu, por exemplo, no PIB do segundo trimestre, que não só acelerou em relação ao primeiro trimestre, como ficou muito acima do considerado potencial e alvo pelo Fed. O PIB do segundo tri nos Estados Unidos acelerou para 2,4%, vindo de 2% no primeiro trimestre, então foi uma aceleração considerável e impulsionada ainda por serviços e por consumo de maneira geral, mas a gente tem que ter em mente que a meta do Fed para PIB é de 1,8%, então a gente tem ainda um PIB bastante inflacionário nos Estados Unidos. Por outro lado, quando a gente fala de inflação,
parece que finalmente os dados todos estão de fato convergindo para caminhar rumo à meta de 2%, ainda estão longe dessa meta, mas já começam a mostrar uma trajetória de desaceleração mais consistente. Para se ter uma ideia, o PCE, que é o índice de preços que mede o gasto com consumo e que é muito usado pelo Fed na hora de decidir sua política monetária, caiu para 3% ao ano no mês de julho, a meta do Fed é de 2% ao ano, com uma retração também no seu núcleo. E na hora que a gente olha o PCE e pega uma medida que os analistas norte-americanos chamam de supernúcleo, que são de fato aqueles preços que mostram maior resiliência à alta de juros, esse supernúcleo também começou a cair, já tem um primeiro trimestre inteiro de queda e mostra que de fato os componentes mais resilientes já estão começando a desacelerar, o que acaba sendo, claro, um argumento para aqueles que defendem o fim do ciclo de aperto monetário pelo Fed. Sobre os mercados e começando pelo mercado de renda variável, julho manteve a trajetória de ganhos para a Bolsa Brasileira, mesmo depois de ter tido o melhor primeiro semestre dos últimos 4 anos. Depois de chegar, inclusive, aos 122 mil pontos em algumas sessões no intraday, a Bolsa encerrou o mês de julho em alta de 3,27%, acumulando uma alta no fechamento de julho de 11,13% no ano de 2023. O resultado, claro, se explica por uma percepção de início de corte de juros, o que acaba sendo benéfico para o mercado de renda variável de maneira geral e para as empresas que estão listadas na Bolsa, mas pesou também e pesou bastante a elevação de rating do Brasil pela Fitch, que agora passou a ser BB+, e com isso ficou um pouco mais perto do grau de investimento e tornou o ambiente muito mais propício para os negócios. Por fim, como eu falei no começo do vídeo, o comportamento de algumas commodities acabaram também beneficiando papéis da Bolsa Brasileira. Foi o caso do minério de ferro e do petróleo em particular, que beneficiaram Vale e Petrobras, mas a gente teve de fato um comportamento benéfico para commodities de maneira geral ao longo do mês de julho. O fluxo também voltou a ficar positivo depois de ter caído no mês anterior. Em julho, a entrada de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira ficou em 7,10 bilhões de reais, levando o saldo acumulado do ano a 24,12 bilhões de reais. No mercado de renda fixa, o fechamento da curva que havia sido observado ao longo de todo o primeiro semestre, especialmente nos últimos 3 meses do primeiro semestre, não se repetiu com tanta intensidade no mês de julho, mas apesar disso, o mês encerrou com o mercado precificando uma chance de 70% de corte de 50 pontos na Selic, que acabou se confirmando na reunião do Copom do dia 2 de agosto. A percepção geral, refletida especificamente nos vértices mais curtos, é de que, de fato, o Brasil já tem um ambiente econômico que permite um corte de juros de maior magnitude, e foi o que acabou sendo realizado pelo Banco Central, justificando justamente uma atividade mais fraca, uma inflação mais bem comportada e, portanto, indo em linha com o que o mercado já precificava. Na ponta mais longa, no entanto, o que foi observado foi um leve fechamento uma leve abertura, em relação ao mês de junho, que parte pode ser atribuída a uma correção, mas que pode também ser atribuída ao comportamento do mercado externo, que teve algumas incertezas em torno de condução de política monetária e acabou impactando essa ponta mais longa da curva, tanto aqui no Brasil quanto nas principais economias. No mercado de câmbio, assim como aconteceu com os principais ativos de risco, julho foi um mês positivo para a moeda local, que mais uma vez ganhou valor em relação ao dólar. No fechamento do mês, o dólar era cotado a R$ 4,72, uma queda de 1,25% na comparação com o mês anterior, e fazendo com que no fechamento do ano acumulado até o mês de julho, o dólar tivesse uma queda acumulada de 10,43% na comparação com o real. Esse movimento não foi um privilégio só do real, na verdade a maior parte das moedas de países emergentes surfaram essa onda por terem, evidentemente, taxas de juros mais altas e acabarem sendo mais atrativas para os investidores de maneira geral. Nesse sentido, muito se especula sobre esse início de processo de corte de juros no Brasil, se ele vai ser pior para a entrada de moeda, já que vai diminuir o diferencial de juros. E a nossa leitura até aqui é de que, apesar de fato desse início de corte de juros, a gente vai encerrar o ano ainda com Selic a 2 dígitos. O Fed, se não terminou o seu ciclo de aperto monetário, está muito perto disso. Então a gente ainda entende que tem um diferencial de juros interessante, sim, para que tenha investimentos no Brasil, e a gente ainda enxerga um cenário positivo para a moeda local em relação aos seus principais pares ao longo do ano de 2023.